Bom, pessoal, bom dia. O meu nome é César, eu sou um dos especialistas técnicos da Pars e hoje a gente vai fazer um hands-on de 30 minutos, no máximo 35 minutos aí, para a gente ver como é que funciona a integração do Revit com o Power BI para extração de alguns dados de projeto, né, para a gente criar a nossa dashboard. E, bom, vamos começar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Muito bem. Bom, para a conversa de hoje, nós vamos precisar que vocês instalem alguns pacotes, tá, adicionais no Dynamo de vocês aí, mas não tem problema, vai ficar gravado, depois vocês podem recuperar o passo. Então, hoje a gente vai estar utilizando o Dynamo versão 2.12. Os pacotes opcionais que nós vamos utilizar é o Illustrator, para poder fazer a exportação do mapa sinóptico para o Power BI. O Clockwork, para a gente poder utilizar um módulo para fazer esperar chegar algumas informações para fazer o pacote andar todo, para não dar problema de parsing no arquivo. E o GeniusLot, para poder fazer uma seleção mais rápida, tá? A intenção hoje é fazer um fluxo de trabalho bem tranquilo, bem suave, coisa curta e fácil da gente memorizar. Dentro do Revit, nós vamos utilizar o Sheet Link para não ter que ficar recorrendo ao Dynamo nesse momento para poder fazer a extração dos dados. Mais para frente, é claro, né, vocês podem desenvolver cada um o seu método de extração de dados que julgar mais eficiente, mas para o exercício de hoje vamos utilizar o Sheet Link. E uma vez dentro do Power BI, nós vamos usar o Synoptic Panel, tá? É uma visualização gratuita, você pode baixar, tem no site, na loja da Microsoft, você baixa ele e habilita ele direto no Power BI. É gratuito e é a principal ferramenta para a gente utilizar, tá? O modelo que nós vamos utilizar aqui para trabalhar hoje, tá? Na nossa conversa, é esse famoso modelo aqui. Tá? Ele vem em 3 sabores. Você tem esse mesmo prédio para estruturas, para MEP e para arquitetura. Nós vamos fazer hoje nosso exercício utilizando o MEP, ok? Então, o que a gente vai começar fazendo? Vamos dar aqui dentro do... Só um instantinho. Dentro do Dynamo, com o botão direito, você invoca o Search e pode colocar começar a criar o seu programa, tá? No Dynamo nós utilizamos os nodes para poder fazer a nossa programação. Então, primeira consideração que nós vamos fazer, nós vamos utilizar, como é um modelo de map, eu quero fazer um mapa dos spaces de map, tá? Não é dos rooms, poderia ser dos rooms, poderia ser das paredes, etc. Mas, nesse momento, eu quero utilizar os spaces. Então, vamos procurar as categorias, tá? Clica com o botão direito e começa a digitar. Só um minutinho. Está falhando aqui. Pronto. Categories. Muito bem. A categoria que eu quero encontrar são spaces. Por enquanto, vamos deixar no automático, tá? Mas mais adiante nós vamos passar para o manual. Quando o Dynamo está no automático, ele fica iterando e rodando enquanto a gente está trabalhando, dependendo da operação que você for fazer, ele pode te colocar num loop e travar toda a sua operação. Mas nesse momento nós vamos deixar acionado o automático, porque vai dar um efeito visual bacana para a gente trabalhar. Nós vamos escolher os spaces, vamos escolher por level. Então, bom, vamos... o que vocês acham da gente começar pelo level 2, ok? E agora, a gente vai utilizar o primeiro node custom, que é o GeniusLot, para seleção por andar e categoria. Select by category and level. Muito bem. Então, aqui eu vou entrar com a categoria, aqui eu vou entrar com o level. Como é que eu sei que está funcionando? O que está acontecendo aqui? Bom, se você clicar aqui e pinar, você vai ver que ele está no background fazendo as rotinas. Ele trouxe para mim aqui a listagem dos spaces já, tá? É isso que eu quero. Bom, o que eu preciso fazer é levar um desenho, eu tenho que capturar uma geometria e levar isso para o Power BI num formato SVG. O RUNS tem os RUNS nodes, né, que te ajudam a manipular, encontrar e inquirir algumas informações.
Os spaces também tem. A gente vai utilizar aqui, para capturar a geometria dos spaces, nós vamos utilizar o Space Finish Boundary. Na hora que eu conectar os elementos de space, ele vai me trazer essa geometria. Deixa eu clicar aqui. Tá bom? Eu ia fazer esse ajuste mais tarde para vocês verem, mas eu vou ter que fazer de qualquer jeito, eu vou fazer agora. Como esse prédio é grande, eu preciso ajustar a área de trabalho, né, a escala que eu vou trabalhar. Então, eu coloco na escala extra large para não ter problema depois na hora que eu estiver gerando os pontos. Bom, eu estou vendo aqui a silhueta, mas elas ainda não são objetos editáveis para poder trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero tirar os pontos para poder começar a compor. O que acontece? Eu tenho que fazer um polígono para levar para SVG. Eu não consigo converter direto da Finish Boundary para um polígono. Então, eu vou pegar os pontos, manipular um pouco os pontos, filtrar os pontos para tirar duplicatas, e no final, vou transformar isso numa geometria, tá? Numa geometria num polígono fechado e vou mandar para o meu SVG. Então, vamos lá. Vamos pegar um ponto na curva, vamos pegar curva endpoint. Já vai ser o suficiente. Conectei, olha só o feedback visual que a gente já tem. Agora eu vou retirar as duplicadas com o comando prune duplicates. Prune duplicates. Muito bem. Ele não dá feedback nenhum aqui, muito visual, mas ele está trabalhando, tá? Bom, eu vou dar uma avaliada aqui nos dados. Eu não tenho nenhum nulo. Se eu tivesse nulo, eu teria que fazer a limpeza. Se eu for transformar isso numa rotina que depois eu vou aplicar em vários projetos, eu tenho que trabalhar um pouquinho mais ela, colocar uma série de iterações para fazer a limpeza de dados vazios, né? Não é o caso, aqui está tranquilo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai decompor esses pontos em x, y, z. Então, a gente vai invocar aqui um code block, clica 2 vezes na área com o botão esquerdo, vamos começar a escrever. Eu quero escrever ponto .x, ponto .y e ponto .z. Mas olha só, se eu tentar, para chamar esse código é pt. Se eu começar pt, ponto, ele completa, ele não me deixa trabalhar. Então, eu tenho que começar ao contrário. Vamos lá. Ponto x maiúsculo, volta para o começo. pt, vai para o final. Clica aqui no finalzinho, né? Deixa eu aumentar o zoom. Ponto vírgula. Ok? Vou copiar para ficar mais fácil. Colei. Aqui, Y, aqui, Z. Muito bem. Aqui vai entrar o ponto, aqui vai sair o X, Y, Z. Por que ficou amarelo? Tem alguma coisa de errado? Não, é porque ele está no automático, ele fica iterando sem eu ter que apertar nada e ele está vendo que não tem uma entrada. Então, eu trago o ponto para cá, ele vai decompor. Eu vou colocar no manual para a gente poder trabalhar. Tá? Daqui para frente não tem muita coisa para visualizar no sentido dos gráficos. Tá? Muito bem. Agora, eu vou fazer um ponto a partir dessas coordenadas. Vou fazer um ponto novo. Eu estou jogando essas coordenadas no Z igual a 0. Tá? Eu não vou colocar nada aqui no ponto Z. Então, run, ele jogou para mim ponto na coordenada Z igual a 0. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente tem. Olha lá. Tá? Em vermelhinho são os pontos que ele acabou de fazer para a gente. Muito bem. Agora, eu posso fazer um polígono a partir de pontos. Polygon.points. Polígonos por pontos. Clico aqui e vem para cá. Dou um run para ver o que vai acontecer. Muito bem. Eu criei o meu polígono. Tá? Todos eles. Eu tenho para cada área um polígono. Olha lá o label dele andando conforme eu vou clicando. Tá ok? Aqui é importante fazer uma coisa, fazer o flatten para poder baixar o nível dessa lista, tá? O que acontece? Eu tenho níveis e subníveis, né? Eu tenho listas e sublistas. Conforme eu vou manipulando os dados, eu vou criando mais níveis, né? Depende muito da operação que eu vou fazer. Se eu tentar passar dessa forma, ele não vai encontrar os pontos e vai dar um erro na hora de processar o arquivo do gráfico. Então, eu vou usar o comando flatten. Listas, jogo a lista de polígonos para cá, rodo,
E olha só que curioso, ele mudou a estrutura da minha lista, ele trouxe os índices com nível para cima, tá bom? Então, vamos tirar esse aqui, vamos tirar esse daqui. Só que o que acontece? Quando eu transformo essa geometria e exporto ela para um arquivo do tipo SVG para colocar dentro do Power BI, eu não sei porquê, mas ele espelha a figura, ele inverte a figura. Então, eu já sei disso, eu vou te poupar do trabalho de ter que descobrir isso, então vamos dar um mirror nessas geometrias, tá? Só que eu preciso dar uma referência para esse espelhamento, né? Então, eu vou espelhar ele no plano. Como eu quero que ele espelhe de um lado para o outro, vamos utilizar o plano XZ, tá? Ele vai espelhar em X utilizando vertical, né? Então, ele vai fazer assim. Na hora que eu rodar, muito bem, fez a maior bagunça. Então, o que a gente vai fazer? Tira o preview dessas operações anteriores para não poluir a nossa tela. Até aqui, pronto. Bom, essa geometria que está aqui na tela, isso é o que vai para o meu Power BI, tá? Muito bom. Bom, aqui a gente pode falar que a gente fez toda a manipulação da nossa geometria. Então, vou criar um grupo aqui e vou colocar um título aqui, ó. Tra Tratamento geometria. Muito bem. Bom, agora o que acontece? Eu vou começar a preparar o meu arquivo de saída, o meu SVG, para ser lido lá no meu Power BI. Então, como que eu vou fazer isso? Se eu tiver instalado o add-on do Illustrator, tá? Os meus add-ons, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho alguns deles aqui do lado, tá? Eu apresentei no começo. Essas indicações vão estar no dataset que eu vou disponibilizar para vocês a partir da semana que vem com a gravação. Vai ter o link para você baixar o dataset dessa apresentação aqui. Então, vamos lá. SVG, ele me traz esse diálogo aqui, esse node do Illustrator. O que nós temos aqui? Ele me pede uma geometria, a geometria eu já fiz. Um local para exportação, um nome para o arquivo, largura e altura da viewport do SVG e as unidades. Bom, vamos lá. A largura e altura das unidades eu posso deixar em branco, porque no automático ele vai se autoajustar pelo contorno de tudo que tiver lá dentro. As unidades, se eu deixar em branco, o padrão é pixel, não tem problema nenhum. Para esse uso, eu posso muito bem deixar em pixel. O que eu tenho que colocar aqui que eu ainda não tenho? O local da exportação e o nome do arquivo. Tá? Então, vamos começar a trabalhar no local da exportação. Eu não quero fazer bagunça com o meu arquivo. Eu quero guardar meu arquivo no mesmo lugar onde eu já estava trabalhando, onde eu tenho meu modelo. Bom, então eu vou salvar o meu SVG na mesma pasta. Para isso, eu tenho que saber onde ele está. Então, vamos lá. Document, current, tá? Ou seja, este documento que está aberto, esse modelo que a gente está utilizando do Revit, document.filepath. Opa! Muito bem. Então, eu vou pegar o caminho desse documento. Agora, eu preciso do nome do diretório. Então, file system. Directory name. Vou conectar essa string aqui, tá? Então, eu já tenho o nome do meu diretório. É ali que eu vou colocar o arquivo, tá? Então, o arquivo vai ser gerado e vai ser colocado na mesma pasta do modelo do Revit. Mas eu não tenho um nome para esse arquivo, né? Então, vamos lá. Vamos pegar o nome do modelo. Eu quero que seja criado um SVG com o mesmo nome do modelo. Então, file system file name já apareceu. Olha, eu estou digitando os comandos porque é uma rotina que eu já estou acostumado e algumas coisas eu memorizei. Mas tudo isso que eu estou utilizando, tá? Você não precisa se assustar. Você tem todos eles aqui, tá? Para você poder trabalhar. Se você achou que falta alguma coisa, se você sentiu necessidade de uma explicação melhor na questão do Revit, deixa o comentário depois no nosso canal do YouTube que a gente pode, de repente, montar uma série para trazer essas informações para vocês. Muito bem.
A string que eu vou trazer, ou seja, o texto que eu vou trazer, é o caminho do documento. Bom, se eu trouxer ele com extensão, na hora que eu salvar vai ser um arquivo .rvt.svg, não faz sentido. Por padrão, ele mantém a extensão do arquivo. Então, eu vou fazer uma booleana, boolean, e vou marcar falso, e vou ligar aqui. Dessa forma, o nome do arquivo que vai ser levado para frente, ele não vai ter o .rvt. Vamos clicar aqui. Eu vou dar um freeze e vou rodar aqui para vocês verem o que está acontecendo aqui dentro. Bom, documento, ele pegou o Revit Application Document, ou seja, o que está aberto. Ele pegou o caminho da pasta onde está o documento, ele trouxe o nome do diretório. Ele está no diretório C:/RVT/Power BI. Perdão. Muito bem. Bom, é isso que está acontecendo aqui. Vamos lá. A geometria. Tem que levar a geometria lá para cima. Então, teoricamente, já estaria pronto para fazer a exportação do documento. Só que o problema é que esse mapa ele ainda não tem inteligência embarcada. Eu preciso colocar um identificador em cada um desses polígonos que estão representando os spaces, tá? No caso, o que eu quero colocar aqui é o identificador, esse daqui, o ID de cada elemento, né? Então, vamos trabalhar nisso agora, vai. Element.id. Opa. Muito bem. Quais elementos que eu quero pegar o ID? Trago para cá. Tá? Vamos ver se ele trouxe essa informação. Ele trouxe 33 IDs para mim. Muito bem. E o que acontece? Para poder colocar isso dentro do arquivo SVG, o arquivo SVG, deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui para mostrar para vocês já. Ele é um documento que ele tem um formato de texto, ele tem algumas informações dentro dele, tá? Pronto, isso é um SVG. O que a gente vai fazer? Ele, por padrão, ele faz uma identificação genérica aqui. Essa identificação aqui já não é mais genérica, eu estou com o ID de um objeto meu. Tá? Então, o que a gente vai fazer é pedir para o Dynamo ler o arquivo que a gente vai gerar e fazer um Ctrl F, né? Ele vai buscar a string correta e vai colocar. Muito bem. Eu trouxe o element.id. Eu vou colocar uma string para substituição. O que ele vai ter que substituir? Vamos lá. Dentro dele tem a informação do polígono. Então, ele vai procurar para mim polygon, espaço, ID, aspas duplas. Eu vou colocar outra string também. Deixa eu diminuir isso daqui. Só que agora ele vai procurar para mim aspas duplas, espaço, points, só. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pequena operação matemática para concatenar esse texto, né? Coisa simples. X mais o ID, opa, mais ID, espaço, mais Y. O meu X vem aqui, o meu ID é esse, o meu Y é o points. Vamos ver o que ele vai me entregar. Polígono, ID, tal, pontos. Então, ele vai colocar isso daqui direto na linha do meu SVG. Para poder substituir isso dentro do meu SVG, eu tenho que ler o SVG. Então, vamos buscar ele. Deixa eu ver qual vai ser o melhor caminho aqui. Tem outra coisa. O processamento dessa informação, às vezes, ele vai muito rápido e ele não casa com o tempo que está sendo gerado o gráfico. E aí você fica com um documento vazio. Para evitar isso, a gente vai usar um node chamado pass-through, que é para fazer com que uma parte da rotina aguarde um determinado evento acontecer. Então, vamos invocar ele aqui, ó. Pass-through, tá? E o que ele vai aguardar? Só um minutinho. Pass-through, ele vai aguardar a string do diretório, tá? Ele vai liberar
na hora que eu soltar o SVG, tá bom? Então, ele vai pegar as informações e garantir que eu vou passar essas informações adiante na hora certa e não vou acabar com o arquivo em vazio, tá? Então, eu vou montar aqui um pequeno código, de novo, para fazer a concatenação dessa etapa de trabalho, tá? Diretório mais .svg, eu vou dar uma extensão para esse documento. Muito bem. Então, o meu dir é isso daqui. Na hora que chegar todas as informações, ele vai passar e vai concatenar com essa string aqui para fazer um arquivo .svg. Tá? E o meu N, agora deixa eu lembrar se é o meu diretório ou se é o meu arquivo. Meu arquivo. Se estiver errado também, depois a gente muda, não tem problema. Bom, agora eu vou ter que ler esse arquivo. Então, file.read? Não. Ler o arquivo de texto. Vocês viram que é um arquivo de texto, eu trago ele para cá, ele vai transformar todas as funções em strings, tá? Strings são textos, tá? Que não tem, não são entidades, né? Eles identificam as entidades, né? Eles dão os nomes, tá? Agora eu preciso fazer uma pequena operação de busca e eu vou utilizar o Python para isso, tá? Para fazer a busca dentro do texto. Então vamos lá, botão direito, Python. Ele vai trazer para você o Python Script e você clica 2 vezes. Bom, eu vou precisar de 2 entradas. Vão entrar 2 informações aqui nesse Python Script. Seleciono, posso apagar tudo. Vamos lá. Old string igual entrada 0, fecha, replace igual entrada 1. Então, ele vai pegar o que vem da entrada 0 e vai fazer a substituição pelo que vai vir da entrada 1. For happy in replace old string igual old string ponto replace. O que eu estou procurando dentro do texto? Polygon points, tá? É isso que está escrito por padrão quando a gente exporta esse SVG. E eu vou trocar esse Polygon points pelo Polygon ID points, tá? Vai repetir uma vez até acabar, não ter mais o que trocar. Muito bem. Eu salvo aqui dentro. Posso fechar. Essa daqui é string 0. Essa daqui é string 1. Muito bem. Vamos ver se está tudo ok aqui para a gente poder começar a dar o start para vocês verem o comportamento dele. Deixa eu só ver aqui. Muito bem. Tem outra coisa. Quando você está programando nesse tipo de linguagem assim, discursiva, tipo Python, né? Você precisa programar mesmo, não é no caso de uma programação visual, você às vezes tem problema por causa da região onde você está. No nosso caso, nosso separador decimal é nosso separador de milhar, tá? Isso você configura pelas opções do Windows, tá? O meu computador já está preparado para isso. Então, o que eu vou fazer? Esse documento, ele sai daqui com aspas simples, eu tenho que trocar ele por aspas duplas, isso é configuração de região. E tem a questão do ponto e vírgula também, você tem que ficar atento nisso, porque senão onde é ponto, ele vai mandar vírgula, você vai ter problema no parsing do X, Y e Z, e o seu documento vai estar vazio também, e você não vai entender o que aconteceu. Então, você fez tudo, começou a dar errado, muda a configuração regional lá, ponto por vírgula, e o de milhar por espaço, aí vai dar certo. Bom,
eu vou trocar a aspas simples por aspas duplas, tá? Então, string.replace. Eu vou entrar com essa string. Eu vou procurar aspas simples e vou inserir aspas duplas. Muito bem. E agora eu vou escrever tudo isso no meu documento. File system.writeText. O texto é esse. O caminho, deixa eu buscar o caminho. O caminho, se eu não me engano, ele vem daqui. Muito bem. Vou tirar o freeze, run. Ele deu um erro de parsing aqui na linha 5, na old string. O que está acontecendo? Acho que está invertido aqui. Só um minutinho. Fazer ao vivo é assim mesmo. Deixa eu rever aqui onde foi que eu troquei as coisas. Eu acho que é no meu Python. Posso ter digitado alguma coisa de errado. Então, era isso mesmo. Algum erro de indentação, alguma coisa assim, tá? Então, eu criei o meu arquivo, tá? Então, acabou aqui no Dynamo. Você pode salvar o seu Dynamo, coloca um nome legal nele e vamos voltar para o Revit, coisa rápida agora. A gente já está na reta final aqui. A gente começou um pouquinho atrasado, né? Então, vamos lá. Para essa etapa, em vez de eu retirar os dados utilizando o Dynamo, eu prefiro, para efeito de praticidade, para essa nossa conversa aqui, que não tem muito tempo, utilizar o Sheet Link do Droots, tá? O que eu vou levar para lá? O que é importante? Eu não estava mexendo com os spaces, então eu vou levar para lá todos os spaces. Eu vou selecionar aqui, vou selecionar todos eles, todas as propriedades que eu achar que eu devo, tá? Vamos pegar todos aqui só para economia de tempo, tá? E vou fazer a exportação. Export template, não precisa abrir, ele vai escolher aonde eu quero salvar. Então, vou colocar aqui Spaces 2, por exemplo. Eu já estava mexendo nessa pasta, ele vai levar todas as informações para aqui. E por que o de roots? Porque o de roots ele coloca por padrão duas colunas que são muito importantes, a GUID e a ID. Essas daí são as colunas que eu preciso para fazer o parsing com os mapas, tá? E vamos pegar algum item de elemento, tá? Alguma coisa para levar para lá. Tá? Você pode, dentro de elementos, vamos pegar uma disciplina aqui, não sei, que tal mecânica, né? Então, mecânica, eu tenho esses elementos, vamos pegar só elementos de projeto. Eu não vou utilizar tags agora. Fitting Systems, dutos e equipamento mecânico. Os flexíveis também. Muito bem. Os parâmetros vieram para cá. Trouxe para o lado. Exportar. Exportar para o Excel. Salvar.
Deixa eu fechar aqui. Eu mandei abrir por engano. Muito bem, eu já gerei o mapa, eu já gerei as tabelas. Então, eu vou no meu Power BI, vou clicar em obter dados, dados do Excel, vou na pasta onde eu estou salvando as minhas tabelas. Eu acho que eu salvei em outro lugar, mas tudo bem. Spaces. Ele vai me perguntar se eu quero transformar esses dados agora ou depois. Não é o foco da nossa conversa agora, mas a gente vai transformar os dados só dessa tabela para vocês verem como é que vai funcionar, tá? Então, eu clico em transformar os dados, ele vai abrir para mim o Power Query. Dentro do Power Query é onde eu vou avaliar os dados que estão chegando, o que está acontecendo, e tem algumas coisas esquisitas. Primeiro, o cabeçalho das colunas Unique ID. Eu queria que fosse esse daqui. Então, eu tenho que voltar umas etapas, volto em navegação, seleciono essa linha aqui, remover linhas principais, inserir uma etapa de remoção de linhas, uma linha para ser removida, ok. Agora eu volto para a linha onde os cabeçalhos foram promovidos. Olha lá, agora está correto. A última linha, a última operação que era de formatos, não tem problema. Bom, a princípio, a gente vai pegar só mais uma tabelinha, nova fonte, pasta de trabalho, vou pegar essa daqui, e ela tem um monte de material lá dentro, né? Vamos ver o que que ela tem aqui, ó. O que que pode estar mais divertido. Vamos pegar essa daqui. Muito bem. A mesma coisa, tá vendo só? Como o cabeçalho aqui não tem nem eira nem beira, ainda tem essa linha maluca aqui com o Unique ID. Então, eu volto para a navegação, eu vou remover as linhas, remover linhas principais, inserir uma etapa de remoção de linhas, agora são duas linhas, dou OK, e eu posso voltar para os cabeçalhos promovidos e tiro o tipo alterado. Bom, legal. Agora eu posso também selecionar as duas aqui, vou em transformar e peço para ele identificar o tipo de dados, detectar tipo de dados. Ele faz sozinho e me dá ainda um previewzinho aqui da qualidade dos dados, tá? Quando você está falando de IDs e outras, é importante que você tenha eles exclusivos, porque é um para cada elemento. Tá? Aqui vamos colocar ID. Por quê? Porque vem bastante coisa. O 90% do trabalho com Power BI é você tratar os dados e isso dá um pouquinho de trabalho. Eu tenho aqui algumas colunas que eu havia preenchido com Dynamo dentro do modelo e teve outras que não deu tão certo e ficaram vazias, tá? Então, eu só vou remover essas colunas aqui que estão vazias. Dentro de Spaces, aqui number, ok. Agora, o último tratamento para a gente poder seguir com a nossa conversa aqui, e encerrar, aqui. Essa daqui está duplicada, essa está duplicada, e essa está duplicada, só vai gerar sujeira no meu banco de dados, só vai me atrapalhar. BI Space, BI 1, BI Level. Muito bem. Agora, eu só quero deixar também o meu ID de alimento. Ah, já está aqui, tudo bem. O GID eu não preciso, mas não tem problema. Muito bem. Fizemos tudo isso daqui. Página inicial. Fechar e aplicar. Muito bem. Aqui do lado são as tabelas que ele me trouxe, tá? São as pesquisas, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Agora eu quero colocar um mapa do Power BI. Tudo que a gente fez hoje foi para trazer o mapa para cá. Então, você vai obter mais visuais. Você vai importar um visual de um arquivo. Pode importar. Eu mostrei para vocês no PowerPoint no começo, eu deixei salvo aqui para mim o meu visual. Ó. No GitHub tem várias coisas legais para você poder utilizar aqui com essa solução do Power BI, mas a gente vai usar aqui ó, o Synoptic Panel pela OKVis. Importação bem sucedida, ele veio para cá. Clica em cima dele, ele habilita aqui. Agora, o que eu preciso fazer para ele se tornar responsível, para ele conversar comigo? Eu tenho que dar alguma informação. Então, eu vou
categorizar por ID e vou medir por ID. Vou procurar um mapa que a gente gerou, ó, dentro da pasta, esse daqui. Abrir. Olha o nosso mapa aqui, ó. Se você for aqui e mostrar como uma tabela, você vai ver aqui, ó, cada polígono com seu ID, ok? Muito bem. E agora, você pode fazer as mais diversas alimentações de dados aqui para poder fazer a dashboard do seu projeto, tá? O foco da conversa hoje foi total na nossa importação dessas propriedades, tá? Então, o que eu vou fazer? Em vez de perder tempo aqui tentando configurar as cegas, o que está acontecendo, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de trabalhos onde eu já tratei os dados e a gente encerra por aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aonde que eu posso usar o Power BI? Bom, esse modelo aqui é de um prédio grande, tem mais de 80 salas, tá? E eu trouxe ele para cá para poder trazer o inventário. Então, você consegue ver aqui os equipamentos por sala, o total de área versus a área do empreendimento total, tá? Quanto que isso representa. Você poderia colocar dados de custo, dados de manutenção, controle de patrimônio, inventário. Você poderia filtrar até propriedades MAP desses equipamentos que tivessem alimentados dentro do banco de dados do Revit. Mais alguns exemplos interessantes aqui. Bom, tudo isso que a gente fez, eu tratei e eu fiz esses mapas aqui para a gente, tá? Então, aqui é só para mapear os spaces e comparar com RUMs, tá? Coisa didática, mas você vê só, quando eu preciso ver aqui o número de uma RUM, ou por tipo de espaço, o quanto ele representa, ele é responsivo em todas as visualizações e aqui na minha matriz. Eu consigo fazer as seleções aqui da matriz que elas vão responder em cada um dos mapas. Eu posso trabalhar em cada um dos mapas que eles não estão interligados, porque eu conectei eles pelo ID, tá? Eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro andar, ainda fiz um isométrico ali, tá bom? Dados de map, para poder fazer, não sei, uma preparação, levantar indicativos para poder fazer uma certificação LEED, tem também. Aqui eu trouxe dados de hidráulica, tá? É claro que a riqueza dos dados e o que você vai ter para poder trabalhar depende do que está dentro do modelo. Como esses modelos didáticos da Autodesk, eles têm algumas sessões que estão mais complexas e concluídas do que as outras, não tem muito o que fazer. Mas olha só que legal, se você segurar o Ctrl e selecionar várias, ele vai traçando aqui para a gente, ele vai trazendo a soma desses itens, né? A coleção deles aqui para você poder ver e fazer um estudo, alguma consulta. Aqui eu estou vendo quanto que está entregando de pressão no ponto, eu estou vendo a Water Fixture Unit, a Cold Water Fixture Units, Waste Fixture Units, tá? Então eu posso fazer o filtro por sistema, eu posso fazer o filtro por equipamento, posso fazer o filtro por ambiente, tá? E tudo isso, é claro, quanto maior a qualidade da minha modelagem, quanto maior a qualidade dos metadados que eu embarco nas minhas famílias, maior a qualidade disso. Penúltimo exemplo para acabar, esse daqui é do mesmo prédio, são spaces, não são rooms, por isso que aqui está em branco, porque aqui na verdade é um room só que não foi alocado um space para cálculo de ventilação. Vocês podem checar lá no segundo andar. E aqui também da mesma forma. Aqui é para iluminação, tá? Então esses pontinhos amarelos aqui são as luminárias. Eu consigo ter algumas informações das luminárias aqui. A lista de material aqui em cima, a matriz da alocação delas aqui embaixo, poderia colocar dados de potência e etc. E tanto é que eu coloquei aqui a análise dos influenciadores para iluminância. É só uma brincadeira, um exercício didático. Eu queria saber qual que era a influência de fatores sobre a iluminância. Bom, quanto mais aumenta a potência, mais aumenta a iluminância e a cor também tem a sua influência nesse processo. E ele te dá aqui um diálogo muito engraçadinho, né, para você poder tomar decisões gerenciais. Se eu queria saber como que aumenta, como que diminuía, isso te ajuda a tomar algumas decisões. Aqui eu estou utilizando para levantar elementos de projeto, mas a gente pode usar para levantar dados do próprio projeto e fazer uma dashboard de health check do nosso modelo. E, para acabar, o último exemplo que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, de uma estrutura metálica, que foi modelada a princípio no Robot, depois eu passei para o Revit para detalhamento. E aqui
vocês estão vendo que é bem diferente, né? Aqui eu estou iluminando os elementos e não mais os ambientes, e eu estou tirando outros dados, né? Eu utilizei o Dynamo para poder retirar, por exemplo, a localização do eixo do grid de projeto. E aqui eu consigo ver o peso, quantidade de peças, e o peso pela quantidade de peças, tá bom? E quanto isso representa na minha estrutura total, tomar as decisões ali para fazer a compra ou para fazer o acompanhamento de uma obra. Existem alguns módulos que você pode integrar com o seu EAP e trazer um gráfico gigante para cá, ou você pode integrar isso com o seu Navisworks, mas isso é assunto para o próximo webinar. Muito obrigado, peço desculpas pelo tempo que eu passei do horário, espero que vocês tenham gostado, e deixa um comentário aqui no YouTube para a gente se vocês gostaram. Se querem mais, é só pedir que a gente depois marque alguma coisa.